Não confie somente na sua experiência. Olá, queridos, a paz do Senhor. Me chamo Paulo Roberto Júnior, tenho uma palavra para abençoar a tua vida, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Aqui em Lucas, no capítulo 5, no versículo 1, diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda uma noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Esse texto nós vemos exatamente o momento que Jesus vai até o Pedro e alguns discípulos que estavam com ele. E aqui o momento em que Jesus chega é exatamente o momento em que Pedro já estava lavando as redes. Ou seja, eles haviam trabalhado uma noite toda, não tiveram muito resultado, na verdade resultado nenhum. E eles já estavam ali já encerrando as suas atividades de pesca. Jesus deu alguns ensinamentos, algumas orientações, e teve um momento em que Jesus deu uma direção para Pedro. Falou para que ele lançasse a rede. E interessante que Pedro falou: olha, nós pescamos uma noite toda e não apanhamos nada. Mas porque o Senhor está dando uma direção, mas porque o Senhor está dando uma palavra, nós assim vamos fazer. O que eu gostaria de falar, queridos, nesse momento aqui é o seguinte: nós não podemos confiar totalmente na nossa experiência. Nós precisamos depender da direção de Deus. Pedro era uma pessoa muito experiente na atividade de pesca. Ele era pescador, ele tinha experiência, ele sabia o momento certo de estar em alto mar, ele sabia exatamente o lado certo de lançar a rede, ele tinha todas as experiências que um pescador precisava para ter os resultados e ter bons resultados. Sendo que nessa noite ele não teve resultado nenhum, ele trabalhou uma noite toda, mas não teve nenhum resultado. Isso muitas vezes também acontece conosco, mesmo tendo muitas experiências, nem sempre aquilo que nós planejamos, aquilo que nós construímos dá certo. É nesse momento que entra a direção do Senhor. É nesse momento que entra a bênção de Deus, que faz toda a diferença. Não faltou experiência para Pedro, mas naquela noite faltou um detalhe muito importante. Faltava a direção de Deus. Aqui o interessante é que Pedro, vou ler novamente, no versículo 5, ele diz assim, olha: E respondendo Pedro, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda uma noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Ou seja, não faltou experiência, não faltou ferramentas para que ele pudesse fazer uma boa pesca naquela noite, mas faltou justamente a direção. Talvez é o que está acontecendo com você. Talvez você é uma pessoa experiente de vida, talvez você é uma pessoa até preparada, bem preparada profissionalmente, mas talvez está faltando uma direção, talvez está faltando uma orientação da parte de Deus. É necessária a direção de Deus. De nada adianta termos experiências, termos vários diplomas, se nós não tivermos a direção de Deus. É a direção de Deus que vai garantir o nosso sucesso. Voltando ao Pedro aqui, não faltava experiência para ele, mas faltava a direção do Senhor. Ele trabalhou uma noite toda e não apanhou nada. E muitas vezes há pessoas que estão exatamente como Pedro, trabalhando uma noite toda, fazendo até o serão, como dizem, né? Ou seja, trabalhando muito, se desgastando, mas ela trabalha muito, mas ela não vê resultado. Ela se esforça muito, mas ela não tem o resultado que ela gostaria de ter. Talvez o que está faltando é a direção da parte do Senhor. E um conselho que eu gostaria de dar é o seguinte: busca a direção de Deus. Talvez o que não te falta é um bom diploma, um bom currículo, talvez o que não te falta é experiência de vida, mas talvez o que está faltando para você é uma direção. Ore a Deus, coloque a sua vida diante de Deus, peça para que Ele dê as direções que você precisa para que você possa alcançar a pesca maravilhosa como com Pedro. No resumo, Pedro tinha experiência, mas não tinha direção. Mas quando a direção de Jesus veio para Pedro e ele colocou em prática, ele teve uma pesca maravilhosa. O texto vai dizer que a pesca foi tão boa, foi tão abençoada, que ele teve que chamar outros barcos para dividir o quantitativo de peixe que ele teve. E assim vai ser na tua vida. Se Deus te der uma direção, e eu tenho certeza que Ele tem uma direção para você, você pode ter certeza, a tua pesca vai ser maravilhosa. A bênção vai ser tão grande na tua vida que, além de te abençoar, vai abençoar quem estiver perto de você. Quero orar pela tua vida para que Deus possa te dar essa direção no nome de Jesus. Pai, eu oro por essa pessoa, que talvez tenha uma experiência muito grande de vida, mas talvez o que está faltando para ela, o que está faltando para ele, é exatamente uma direção. Dê a direção que essa pessoa precisa para que ela, para que ele alcance essa pesca maravilhosa em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, mas antes peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e, se puder, espalhe esse vídeo para que outras pessoas sejam alcançadas e abençoadas no nome de Jesus. Até mais!